Ray, por que será que o Trump... cancelar o bombardeio? Porque Netanyahu pediu a Trump para que ele cancelasse o bombardeio. Era exatamente isso que eu estava prestes a mencionar. Quando Netanyahu pediu ao Trump para não o fazer, tem que haver razões para isso, e o Larry, eu acho, já as explicou. Eles derrotaram o Starlink. Não tinham como se comunicar com todos esses espiões e agentes aproveitadores que estavam se acumulando no Irã, e por isso tiveram que cancelar. Além disso, como Larry também apontou, mesmo com esta estranha crença de que podemos conquistar tudo, não podemos. E Netanyahu é inteligente o suficiente para lembrar, era só junho. Agora, Netanyahu é mais jovem que eu, então ele não esquece as coisas. Junho, certo? Junho. O que aconteceu em junho? Depois que o Irã eliminou seus... Coisas obsoletas, começou a disparar mísseis que obliteraram partes de Israel. Tudo isso foi mantido muito secreto, mas os israelenses, claro, sabiam disso. Eles sabem que isso continua. Então, não tenho tanta certeza. Eu não sei por que Trump está enviando mais e mais tropas para lá. Porque ele não pode, de forma alguma, proteger todas as suas forças nestas várias bases, centenas de milhares deles no Oriente Médio. E Netanyahu provavelmente se conformou com o fato de que, agora que não temos nenhuma, não temos capacidade para ter uma verdadeira insurreição, inspirada e liderada por pessoas de fora, então vamos acalmar as coisas. Netanyahu pedindo para acalmar, bem, isso diz muito. Passando para a questão da Rússia e da Ucrânia, Larry, a temperatura em Kiev ontem à noite estava perto de 0 grau Fahrenheit. Grande parte da cidade está sem aquecimento ou água quente. Até quando isso vai durar? Vamos ver mais a Resniks. Sim, e não há mais esperança de consertar os sistemas de energia. A data mais antiga que eu vi é por volta de 10 de março. Então, eu acho que agora existe, de fato, uma estratégia por trás da Rússia fazer isso. Sabe, isso foi proposto pelo general Surovikin lá em setembro de 2022, mas foi rejeitado pelo Estado-Maior do general, tolamente, a meu ver. Mas agora eles o abraçaram. O que isso faz é retirar os civis das cidades, o que tornará mais fácil para a Rússia realizar suas operações militares sem o risco de matar civis. Então, esse é o propósito fundamental. Eles agora, de forma efetiva, cortaram a energia em toda a Ucrânia, desde Lviv até Kiev, passando por Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, Kherson e também Kharkiv. As luzes estão apagadas. O mesmo acontece em Sumy e Poltava. Então, isto é Isso coincide com o fato de que o Vladimir Putin fez uma mudança bastante significativa, uma alteração substancial na postura de negociação da Rússia. Ele fez esse anúncio ontem. E, basicamente, a OTAN precisa retornar às fronteiras de 1991. Sim. Ele disse ontem. Bem, 1991 foi quando a chamada promessa foi feita. Nem sequer 1 centímetro para leste. Certo. Então os coloca de volta para a OTAN, onde a OTAN estava na Alemanha Ocidental. Ora, isto é, houve, sabe, os nossos amigos lá do The Duran, o Alexander Mikuras e o Alex Christoforou. O Alexander Mikuras tem vindo a notar que o Putin esteve invulgarmente calado durante os feriados de Natal e Ano Novo. E ele atribuiu isso ao fato de que estava havendo uma verdadeira reavaliação dentro do governo russo, em vista do ataque terrorista que foi lançado com o conhecimento e a aprovação do ZIUA contra a residência de Putin em Novgorod. Aquela ligação telefônica que Putin e o então presidente Trump tiveram antes do encontro de Trump com o presidente Zelensky, seria para geolocalizar Putin para que pudessem ser atacados? E quando eles frustraram o ataque, os russos, o fato de que ninguém foi morto não diminuiu de forma alguma a raiva deles. Espera um minuto, você está me dizendo que o propósito desse ataque não era para enviar uma mensagem, não era para desestabilizar o governo, não era para assustar ninguém, mas sim para assassinar o presidente Putin? Certo. Daí os russos... Foi orquestrado pela CIA? Sim, exatamente. É por isso que os russos estão tão furiosos.
Porque, sabe, tivemos vários ataques terroristas nos últimos 4 anos. Quer dizer, o ataque ao Kroc City Center matou 143 pessoas. Se você for ficar irritado, isso deveria ser o que realmente te irritaria. A reação dos russos a este ataque falhado foi muito mais zangada e furiosa do que qualquer coisa que tenha acontecido anteriormente. Da perspectiva russa, eles acreditam que isto foi uma tentativa direcionada para matar Putin. Não importa o que os Kershner dizem, não, essa não era realmente a nossa intenção. Não importa, é nisso que os russos acreditam. Então, deixe-me interromper aqui, se me permite. Claro. Então, por que Lavrov se levantou logo naquele mesmo dia e disse: nada que os ucranianos façam pode atrapalhar nosso desejo de ter conversas bilaterais com os Estados Unidos? Os ucranianos estão agindo de forma precipitada e sem a devida consideração, mas nós vamos continuar a discutir e negociar com os Estados Unidos. E, por todos os relatos, Witkoff e Kushner, eles terão de ir a Moscou novamente. Agora, eu não sei. Quais são exatamente as fontes do Larry a respeito disso? Mas eu sei, com toda a certeza, que os russos entregaram o mecanismo de controle de um desses drones. Eles os entregaram para os Estados Unidos há mais de uma semana. Ora, isso é certo que contém uma certa tecnologia que indica que aquilo que os russos chamam de residência estatal, lá perto de Valdai, era o alvo. Está bem? Esta é a primeira vez que ouço que alguém provou que Putin estava lá, ou muito menos que a verdadeira que a CIA queria identificar exatamente onde ele estava, onde a situação se encontra agora é que os EUA têm a peça, ok? Estão a analisá-la. Agora, Trump, este é o teste decisivo. Trump pode dizer: oh meu Deus, eu estava certo da primeira vez, isto é terrível, não deixem que isto aconteça de novo. Ou ele poderia dizer: vou dar isto à CIA e, arranjar isto para que possamos dizer que Putin está a mentir. Se for o último, então isso é um teste decisivo de como Putin verá se Trump é sincero ou se não é o seu próprio homem. Então, não houve nenhuma reação até agora. Eu imagino que a reação será subliminar, ou seja, não em público, mas tudo depende disso e da falta de resposta de Trump até agora à renovação dos limites quantitativos do New START. Faltam apenas 20 dias, esse é também o teste decisivo e Peskov deixou isso bem claro ontem. Estes são tempos muito perigosos. Larry, o presidente Putin, estava na casa quando foi atacada? Eu não sei. Eu não ouvi confirmar de um jeito ou de outro. Estou apenas te dizendo a reação russa e para ressaltar, não importa o que Lavrov disse no dia 29. O que importa é o que Putin disse ontem. Putin disse ontem, de forma muito clara, que se trata das causas profundas para fazer recuar a OTAN, não apenas de volta para Polônia e Romênia, completamente de volta às condições que existiam quando a União Soviética colapsou. Em 1991. Isso significa Alemanha Ocidental. Ele foi inflexível sobre isso em suas declarações, onde se dirigiu a vários novos diplomatas que haviam chegado a Moscou. E, isso marca uma mudança significativa na política da Rússia. E tenho certeza que Putin transmitirá essa mensagem educadamente a Steve Witkoff e Jared Kushner, que, eles não têm poder. Eles não têm influência. Podem voltar e dizer a Donald Trump o que ele quiser. O fato é que, da perspectiva dos russos, eles veem o quê? O que aconteceu em 28 de dezembro, como uma tentativa de matar Putin. É por isso que ficaram zangados com isso. Larry, espere. Deixe-me perguntar a você, Ray. Se Larry estiver certo... Então, esta guerra não pode ser resolvida de forma alguma por negociação. Bem, a guerra não pode ser resolvida por meio de negociações, mas o Larry está errado. Eu assisti a toda aquela cerimônia lá. Quando a discussão volta para 91, ou seja, 1991, ou por aí, o que for, isso está no rascunho do Tratado Russo que ele apresentou ao Ocidente e à OTAN em dezembro de 2021.
Quer dizer, é o que se diz a pessoas que apresentam suas credenciais pela primeira vez, 32 delas ao presidente russo. Você diz, isto é o que vai acontecer. Você não me faz acreditar que os russos esperam, além de vencer a Ucrânia, que esperam que outras coisas voltem para a sua órbita e saiam da OTAN. Não tão cedo. Então, é retórica quando se fala com pessoas que apresentam suas credenciais, que não se deve aceitar pelo valor de face, não importa o que Alexander e ali o Alex digam. Ray, não estou errado nisso, e vou te dizer por quê. Porque foi na semana passada que você teve o presidente Donald Trump. Stephen Miller, Marco Rubio, basicamente disseram, lei internacional, a gente limpa o rabo com ela. A lei internacional não manda mais. É quem é o maior, o mais malvado e o mais forte. Agora, é isso que... E os russos assimilaram isso. Eles reconhecem que não há acordo que os Estados Unidos vão respeitar. Eles já possuem um histórico dos Estados Unidos se afastando do ABM, do Acordo Internacional de Forças Nucleares, e apesar das tentativas da Rússia de dizer, ei, vamos manter o New START ativo, eles reconhecem que os Estados Unidos agora, com base no que Trump disse e fez, lembre-se bem, ele simplesmente invadiu um país soberano e sequestrou um líder, porque não existe absolutamente nenhuma lei ou regra internacional que ele esteja disposto a seguir ou a respeitar. Sim, Larry, isso não é novidade. O Putin não é ingênuo. Ele viu os EUA fazendo isso. A questão é, como ele vai reagir? E um amigo meu, Michael Brenner, professor na Universidade de Pittsburgh, colocou a questão desta forma. Com toda a probabilidade, existe no recôndito da mente de Putin o pavor de que um Trump descontrolado e completamente desequilibrado, revolvendo-se nos labirintos da sua psique distorcida, fosse capaz de fazer algo realmente insano que nos pusesse a todos em perigo. Estar na companhia dele, por mais tênue que seja, ajuda a mitigar esse risco, garantindo que Trump não se desconecte totalmente da realidade. Então, o que estou dizendo é, sim, eles podem estar furiosos. Sim, eles disseram, sério, isso é terrível. Eles podem ter uma retórica realmente extrema, como voltar a 1991. Mas eles vão manter a calma, a frieza e a compostura. Eles não vão fazer nada precipitado, vão desgastar o que está acontecendo na Ucrânia, independentemente de haver ou não um acordo negociado. Mas, sabe, a notícia de que o Trump está agindo de forma impulsiva, isso é notícia velha. Não espere nada de especial dos russos só porque os ucranianos atacaram o palácio presidencial deles. Então, Larry, porque o Putin perderia o tempo dele se encontrando com o Wegoff e Kushner? Ou será que ele não vai perder tempo se encontrando com o Wegoff? Não, acho que ele vai encontrá-lo, mas entregará uma mensagem. E ele agirá com educação a respeito. Concordo com o Ray que os russos não vão agir de forma precipitada, eles não vão reagir emocionalmente a isso, mas eles também reconhecem que os Estados Unidos, neste exato momento, não são um parceiro em quem se possa confiar, e é uma força para destruição e caos. Não só na Rússia, mas no Irã, na América Central e do Sul, na China e em toda a Ásia. O que eles estão enfrentando agora é um país que está sob a liderança de um homem que acredita que pode fazer absolutamente o que quiser e não sofrerá nenhuma consequência por isso. E eles, ambos, eu não descreveria isso apenas a Rússia, mas os chineses, eu acho, também reconhecem isso agora. E é por isso, Douça, essa é uma das razões pelas quais você está vendo um grande movimento nos últimos 40 dias de países comprando ouro e se desfazendo de dólares. A confiança nos Estados Unidos está no seu ponto mais baixo e vai continuar a erodir. Por um momento que senti como se estivesse de volta entre Dave Smith e Dinesh D'Souza. Sim, olhem só, comprei ouro, embora seja bastante fascinante ver meus dois grandes amigos e colaboradores a discordar antes de terminarmos. Discordamos gentilmente. Sim, fazemos, sim, é o que fazemos. Como já, eu até fiquei uma vez disse, nós discordamos amigavelmente. Vamos para a Venezuela. Aqui está a única pessoa no plenário do Senado que diz essas coisas. Não tão eloquente quanto o pai, mas ele defende seus pontos. Senador Rand Paul, crise número 14. Quase todo senador republicano acreditava que estava havendo uma guerra quando alguns soldados foram atingidos por tiros em Gaza, enquanto tentavam construir um cais. Eu concordei com eles, acho que isso colocava tropas americanas em guerra, mas agora todo republicano, nem todo republicano.
praticamente todos os senadores republicanos que acreditavam que havia uma guerra em Gaza, agora acreditam que não há uma guerra na Venezuela. Ainda temos um bloqueio militar completo de um país, e isso não é uma guerra. Dizem que o bloqueio é, vamos controlar os navios e vender o petróleo, e então vamos governar. Nós estamos no comando, é o nosso petróleo, vamos estar no comando da Venezuela. Mas isso me soa como um bloqueio militar de longo prazo, e não sei como argumentamos que isso não é guerra. O povo americano está farto e cansado de ver seus representantes eleitos desconsiderarem a Constituição quando o seu próprio partido está no poder e depois se transformarem em defensores ardentes da Constituição quando o partido adversário está no poder. Ambos os partidos, francamente, têm sido culpados de hipocrisia nisso. Ele é muito corajoso no que diz respeito a ter que conviver com a liderança republicana. Mas, para falarmos de alguns acontecimentos recentes, Ray, porque o primeiro oficial americano a se encontrar com Delcy Rodrigues, a presidente interina da Venezuela, não foi o vice-presidente Vance, nem o secretário Rubio, mas diretor da CIA, Ratcliffe. Uau! Isso te diz algo, não é? Não é preciso ser um super analista para se dar conta disso. Sabe, toda a situação, se eu olhar da perspectiva de Moscou, isso é uma possibilidade de Vietnã para Trump. Agora, se ele levar isso adiante, e como ele não o faria, ele vai se ver imerso naquilo que a LBJ tentou evitar, mas não conseguiu, pelas mesmas pessoas do Estado profundo que estavam controlando a LBJ. Então, você consegue que John Ratcliffe, cujos homens e mulheres realizaram a tarefa, você o faz se encontrar primeiro com o vice-presidente interino. Isso fala por si só. Obrigado por ter destacado isso. Não acredito, é o Larry. Olha, você sabe o gaslighting? Tulsi Gabbard desapareceu completamente da vista. Sim. Não, o gaslighting que tem rolado sobre isso. Sabe, por exemplo, eu acreditei por engano no início que o petróleo era um fator importante, mas então eu finalmente, me mexi e vi os números reais. Dos 45 milhões de barris por dia que são produzidos globalmente por empresas e países da OPEP e não OPEP, a Venezuela responde por 700 mil barris por dia, ok? Isso, é uma fração do total da produção global. Então, não produz o suficiente para fazer diferença em lugar nenhum. Será que o Trump sabe o que diz quando fala que pelo petróleo que rouba da Venezuela, o preço vai cair para $50 o barril? Não, absolutamente não. Na verdade, o custo de produção do petróleo venezuelano, eu acho que são algo como $70 o barril. Quer dizer... Apenas para extraí-lo do solo e refiná-lo? Sim. Sim, porque, não é como o Jed Clampett nos Beverly Hillbillies, onde ele atirou com uma espingarda no chão e o petróleo borbulhante subiu. Não, isso é como manteiga de amendoim numa caneca de café. Tente sugar a manteiga de amendoim com um canudo. Boa sorte. Uau! Mas então por que ele fez isso? Falando sério, eu acho seriamente, foi para beneficiar financeiramente Paul Singer. Quem está de pé faz... Uau, Paul Singer, pé. Paul Singer adquiriu a Citgo numa venda forçada. Sim, e ele consegue até $12 bilhões. Mas porque eu não consigo, juro, Ray, estou contigo, Ray. Estou perplexo porque os números do petróleo não fazem sentido. A não ser que ele tenha mentido e ele acredite nas mentiras, isso é possível, suponho. Bem, ele certamente não o fez como um mecanismo de aplicação da lei, porque a acusação de Maduro está tão cheia de buracos que reprovaria um exame do primeiro ano de direito. Uau. Certo, pessoal, estamos de saída. Muito obrigado, agradeço imenso. Sinto tanto pelo Lindsey Graham que ele vai ter que... Eu também. Aqui estão as pessoas com quem podem comunicar se quiserem expressar a vossa raiva sobre o que o governo lhes ordenou fazer. Não o congressista Tonko. Ele realmente não tem nada a ver com isto, mas devia estar a defender o Scott, o seu eleitor. Ordenaram que fizessem a Scott Paul Tonko, o congressista de Scott, Kash Patel, que é o diretor do FBI, e Bruce Van Son, que é o presidente do banco que aceitou ordens do governo que, segundo Scott, muito bem podem ter vindo de um computador em vez de um ser humano.
E, no entanto, aquele banco, o Citizens Bank, um banco enorme aqui na Costa Leste, obedeceu. Senhores, muito obrigado. Eu vou falar com a minha amiga Pam Bondi também. Sim, por favor, diga a ela umas verdades. Obrigado, pessoal. Tenham um ótimo fim de semana. Nos vemos os dois na segunda de manhã. Tudo de bom. Tchau, fiquem quentes. Aqui em Nova Jersey, estamos com um dígito. Aqui na Carolina do Norte também. Uau.